Olá pessoal, tudo bem? Eu estou de volta aqui neste canal em que peço para quem não se inscreveu ainda que se inscreva, né? Que nos siga aqui, que dê um like, né? Sempre que assistir a esses vídeos. Dessa vez eu venho para falar algo bastante intimista. Os 16 anos sem a nossa querida Ana Carol. E também aproveito para fazer um momento de reflexão sobre como compreendo a morte e como sinto a presença de quem já morreu e que está nas lembranças em nossas memórias. Há 16 anos vivemos, né, o pior momento de minha vida e de nossas vidas. No fatídico dia 13 de dezembro de 2007, perdemos nossa querida filha, Ana Carolina, aos 10 anos de idade. De lá para cá, claro, muita coisa mudou. Nós envelhecemos, o mundo se transformou radicalmente, e posso dizer, sem medo de errar, para pior. Isso não se refere somente a mim, mas às sociedades como um todo. Se afunila uma crise sistêmica que passa imperceptível, porque as pessoas vivem suas rotinas e os meios de comunicação procuram formas de evitar considerar a existência de uma realidade tóxica causada pelo acirramento das contradições nas sociedades. Algo não mudou, no entanto, na minha rotina após esses 16 anos vividos, mais sofridos do que antes, de lembranças latentes e permanentes. Porque quando perdemos uma filha ou um filho, jamais esquecemos. Nunca esqueceremos. O que não mudou, então, é a nossa permanente presença sempre no dia 13 de dezembro em visita à sua sepultura. Outros dois momentos nos levam até lá. A data de seu aniversário, em 5 de março, e no dia dedicado aos mortos, 2 de novembro. Em uma das crônicas que escrevi para o livro que dediquei a ela, intitulado Depois que Você Partiu, eu explico por que, não professando nenhuma religião, mantenho essa rotina ao lado de minha companheira Selma Grace. Ela, diferente de mim, que sou ateu, é agnóstica e professa a sua espiritualidade à sua maneira. Infelizmente, para nosso sofrimento e enorme tristeza, já não temos mais nossa filha entre nós. Ela permanece nas lembranças e na crença dos que acreditam haver alguma forma de experiência espiritual após a morte. Eu, como materialista que sou, não tenho essa crença, embora respeite quem quer que assim veja o mundo, ou o pós-mundo. Então, o que me leva rotineiramente ao cemitério a visitar uma sepultura onde o que existe são os restos mortais de minha filha. Sei de outros amigos que passaram pela mesma dor que eu e diversas outras pessoas que adotam outro comportamento. Respeito, pois cada pessoa lida com a morte e com a perda de entes queridos de maneira diferente. E isso não significa sentir menos ou mais essas perdas, mas representam escolhas de cada uma dessas pessoas que seguramente carregam dentro de si seus sentimentos sinceros. Não a julgo. Para mim, a morte é algo presente em nossas vidas. Não sabemos quando, nem escolhemos a forma como vamos morrer. Embora alguns resolvam, por questões psicológicas e angustiantes, tirar a sua própria vida. Mas a morte é inevitável. E a única certeza que temos na vida, de que em algum momento de nossas vidas cessaremos de existir e morreremos. Para um materialista, isso para além de me considerar ateu, porque essa é uma denominação
concedida pelos cristãos, lidar com a morte pode ser mais angustiante do que para quem acredita na espiritualidade e na existência de uma vida pós-morte. A religião se torna, assim, um refúgio por onde se aceita a morte e se prepara para ela, ou de maneira mais contundente, né, como tenta mostrar o Espiritismo. Eu não acredito nisso. A morte, na concepção materialista, é o momento em que deixamos de existir para a vida e o nosso cérebro para de funcionar. Mesmo que por um certo tempo, por meio de aparelhos, partes de nosso corpo ainda funcionem e por isso são utilizadas para transplantes, já não há mais vida em um corpo onde o cérebro tenha parado de funcionar. Ocorre de, em algumas vezes, haver uma falência múltipla de órgãos que implicará também no fim daquele corpo. É trágico tratar disso, mas é a pura consequência de nossa existência. De uma maneira ou de outra, passaremos por isso. Penso na morte como um sono profundo, definitivo, onde não haverá mais a possibilidade de sonharmos e do qual jamais sairemos. É o fim dessa vida. Sem reagir, o corpo padece e se consumirá, ou na forma tradicional do sepultamento, ou no método que cresce como escolha, da cremação. Restarão as lembranças que estarão presentes nas mentes dos que ficarão vivos, de maneira mais forte nos primeiros momentos daquela perda, ou de forma significativa pelo resto da vida das pessoas que vivenciaram a história de quem partiu, particularmente os parentes, e mais especialmente em datas específicas. Porque, por mais que amemos aquelas pessoas que já partiram, nossas vidas devem seguir em frente. Continuaremos a viver. Mas essas lembranças, os possíveis diálogos imaginários que possamos fazer para quem já morreu, principalmente uma filha, não tem a ver com a crença na permanência de um espírito que vaga até encontrar um paraíso, ou onde os encontraremos quando também morrermos. Para mim, se trata de estabelecer um diálogo com minhas próprias lembranças e de manter sempre presente o amor que sinto pela minha filha, apesar de ela não estar mais entre nós. Para mim, importa agora tê-la viva nas minhas lembranças, em minhas memórias. Principalmente ela, porque perder uma filha, um filho, foge do que imaginamos ser a ordem natural de nossas vidas. Esperamos sepultar nossos pais e desejamos que eles vivam até os 100 anos com saúde. Já nossos filhos e filhas, perdê-los é como retirar parte de nossos corpos. É uma ferida que jamais cicatriza, se mantém aberta e cuidamos dela de maneira diferente, dependendo de como cada um ou cada uma veja a morte. E aprendemos a viver assim. Não é uma questão de ser religioso ou não, acreditar na espiritualidade ou ser ateu. É um sentimento que extrapola qualquer relação com crenças religiosas. A única coisa que precisamos para manter presente esses sentimentos e essas relações é o amor. Esse é o sentimento que percorre nosso corpo, entre o coração e o cérebro, e nos faz manter nossas lembranças sempre no estágio de permanente presença que nos faz sonhar até mesmo com quem já não está mais entre nós. Embora não seja visto assim, o coração tem um papel fundamental nessa relação. Para mim, é lá que está o Deus que cada um de nós procura. Pode ser um Deus de bondade, ou um Deus que justifique todas as perversidades, mortes, guerras, crimes. Ele se liga inevitavelmente com o cérebro e esses dois órgãos agem concomitantemente definindo nossas vidas, nossa forma de ser e nosso caráter.
Não é o que criamos pelo nosso cérebro que nos faz ser o que somos. Importa pouco inventarmos um Deus se nossos corações estiverem estimulados por ódios e por indiferenças diante das coisas, das outras pessoas e de uma realidade social perversa. Infelizmente, a maior parte da humanidade se refere ao coração de maneira abstrata, figurativa. Eis porque mantenho minha rotina, mesmo sendo ateu, de ir frequentemente ao cemitério nas datas especiais, para ali em frente à sepultura de minha filha, travar um monólogo, embora eu queira ser que se trate de um diálogo. Mas é um monólogo. Ela não me ouvirá. Mas do meu coração, trato como se ela estivesse ouvindo. E minhas memórias, em minha mente, trazem as lembranças de sua vida no tempo em que ela esteve conosco. Essa é a primeira vez de tantas outras que já escrevi sobre esses sentimentos que nutro por minha filha, desde quando ela partiu, em que faço referência explícita à minha condição de ateu ou materialista. Quero assim romper com essas concepções odiosas de quem julga, por meio de um coração recheado de ódio e intolerância, ser melhor por crer em um Deus. Ter uma religião ou acreditar em um Deus não torna as pessoas melhores nem piores. O que define uma pessoa é o seu caráter. Não é possível imaginar que existe um Deus de perversão que estimule o ódio, que justifique a intolerância e os crimes praticados em seu nome. Pois o que vemos pela história, ao longo dos séculos e milênios, são violências sendo praticadas em nome de Deus. Nessas condições, o que determina esse comportamento é a ilusão criada nas mentes que impõe a essas pessoas um grau de intolerância que a leva a não aceitar que o outro não seja seguidor de suas crenças e o faz sentir ódio e até matar, com a justificativa perversa que todos têm que acreditar em seu Deus. O materialista não age no sentido de combater de forma odiosa as crenças na espiritualidade ou nos mitos, que a nosso ver são criados pelo ser humano, mas visa explicar o mundo pela concretude da vida, por meio dos sentidos, da objetividade de nossa existência real, daquilo que é comprovável. No entanto, compreendemos que o ser humano sempre precisou da crença em deuses e na existência da vida para além da morte, como forma de serem resilientes diante de adversidades inevitáveis, até mesmo como lidar com a própria morte. Isso não é necessariamente algo ruim. Se torna ruim quando se transforma numa justificativa para a disseminação de ódio e intolerância, quando se deseja obrigar, por meio dessas crenças, que todos os demais se enquadrem nessas concepções. Isso é que é doutrinação. Assim, sigo visitando minha filha em sua última morada, transportando os sentimentos bons de sua existência para o meu coração e mantendo-a sempre presente ao meu lado. Sofro, choro, sinto tristeza. Sua ausência é para mim ainda incompreensível, resultado de uma perversão. Afinal, filhos não deveriam morrer antes de seus pais. Mas cada vez mais não temos como evitar isso em um mundo transtornado, cujos valores se vão com enorme intensidade precipício abaixo. Doenças como câncer e leucemia, vírus, bactérias, pesticidas, guerras, esses, dentre outros elementos nocivos, aliados à própria perversão humana, seguem vitimando crianças em grau insuportável. Apesar de tudo isso, sinto alegria em alguns momentos, me divirto, mantenho algumas esperanças, porque, como disse, sigo vivo em meio a tudo isso. Só não perco a empatia, mesmo com a frustração por ver o mundo indo em direção oposta a tudo que sonhei. Eu até posso ser um pouco pessimista.
embora me julgue ser realista. Mas a geração de meu filho e as gerações que virão têm a obrigação de ser otimista ou de acreditar em um mundo diferente décadas adiante. Ali, no silêncio que cerca a sepultura de minha filha, tento me comunicar mentalmente. E nesses pensamentos, transmito as minhas sensações sobre o mundo, a falta que ela faz, e fico ainda a imaginar como seriam nossas vidas com ela entre nós, hoje, com 26 anos. Imagino que seguramente estaria ao lado daquelas pessoas que incansavelmente lutam contra as injustiças sociais, pelos direitos das mulheres, se incorporando às causas antirracistas e por um sistema social mais justo e menos desigual. Sei que ela seria uma guerreira, como a Mulan, personagem forte da história ou do folclore oriental chinês. Em um dos últimos diálogos que eu travei com ela, ainda antes de ser levada para o UTI, disse que ela era uma guerreira e perguntei com qual personagem ela se identificava, Mulan ou Pocahontas. Personagens que havíamos visto em filmes que tínhamos assistido juntos. Ela escolheu Mulan. Até hoje vejo e revejo os filmes sobre a Mulan, que eternizo nas lembranças que tenho dela. Assim, essa rotina e esse diálogo imaginário com minha filha persistirá enquanto eu estiver vivo. Lá onde seu corpo repousa, também estão sepultados meu pai e minha mãe. Também é um sentimento de perda enorme, muitos de nós sabemos disso. Mas nada comparável ao sentimento que ainda sinto com um misto de revolta pela morte de minha filha. A razão da revolta está explícita no texto, porque sempre considerei que são os filhos que devem enterrar seus pais e mães, e não o contrário. Só que esse é um sentimento que nem sempre segue o destino que desejamos, e muitas vezes não temos como evitar. Encerro assim por aqui mais uma crônica que vai estar publicada no meu blog, que tem para mim o objetivo claro: amenizar as minhas angústias e saudades de minha filha. Ana Carol está eternizada em nossas memórias, mas merecia ter vivido por muito mais tempo do que viveu. Seguirei, portanto, produzindo textos, como esses que irei publicar, mesmo depois de tantos outros que já escrevi e se encontra no meu livro, e desse blog que me refiro, Gramática do Mundo, que criei justamente para servir de anteparo ou de catarse ao sofrimento que se pôs sobre nós desde sua morte. 13 de dezembro trará sempre essas lembranças mais fortes. E os finais de ano, bem como as festas que tradicionalmente festejávamos, jamais serão como eram nos tempos em que Carol estava conosco. Se tornou um tempo frio e sombrio, que procuramos alimentar de esperanças com a presença de nosso filho, de nossos parentes, amigos e amigas. Mas nada será como antes. Me resta seguir o lema que adotei e que intitulo o meu blog: Carpe diem, com mínimo crédula postel. Que pode ser traduzido como, abre aspas, aproveita o dia, confia o mínimo no amanhã. Que é uma frase que está em um dos poemas da obra Odes, do poeta romano Horácio, que viveu entre os anos 65 e 8 antes da era cristã. E é assim, com esse lema, que eu tento seguir em frente, sempre lembrando de minha filha, até que o amanhã não exista mais para mim. Um forte abraço a todos e a todas. Carpe diem e namastê. Até a próxima.